Oi gente, meu nome é Vitória e hoje o meu grupo é formado por Júlia, Nathalie e Marciane, e nós somos do segundo período de enfermagem do professor Fabrício Ramos, da Unifagoc. E hoje iremos apresentar para vocês com o tema protozoários parasitas. O reino protista é constituído por aproximadamente 60 mil espécies conhecidas, das quais 10 mil são parasitas de diferentes animais, sendo que apenas uma dezena de espécies infectam o homem. No reino protista encontram-se os protozoários. Alguns protozoários parasitas podem causar diversas doenças que afetam a saúde da população. Nesse vídeo falaremos das principais doenças causadas por protozoários que afetam a saúde humana. Entre eles, a quais podemos citar giardíase, amebíase, tricomoníase, toxoplasmose, leishmaniose e doença de Chagas e a malária. Agora eu vou falar da história dos protozoários. Antigamente, os protozoários era classificado como um reino fílico, animal descrito como micro-organismos unicelulares, heterotróficos e semelhantes a animais. Era no antigo reino protozoa, no grego proto, que em português significa primeiro, e zoa azul, que em português significa animal ou animais. No entanto, com a nova classificação com base em locomoção e pela semelhança com as algas unicelulares, eles apresentam características mais semelhantes e animais vegetais, por isso foram incluídos no reino protista. O que são os protozoários? Os protozoários fazem parte do reino protista, assim como as algas. Esses micro-organismos são unicelulares, de uma só célula eucarionte, com um núcleo, e geralmente são heterotróficos, sem capacidade de produzir seu próprio alimento. Portanto, se alimentam de outros seres vivos. Eles acostumam ter um tipo de vida livre, são encontrados em ambientes aquáticos, geralmente em água doce, salobra ou água salgada, ou em lugares úmidos, rastejando pelos solos sobre matérias orgânicas em decomposição. Algumas espécies acabam se associando a outros organismos para sobreviver, assim como os parasitas. Aspectos gerais dos protozoários. Os protozoários são seres eucariontes, ou seja, possuem um núcleo celular organizado dentro de uma carioteca, sendo a maioria heterotróficos. Embora alguns sejam autotrófos, produzem clorofilas, e como ela faz a fotossíntese, é assim que consegue produzir seu próprio alimento. De acordo com a locomoção do meio aquático, e protozoários são classificados como rizopodos. Os rizopodos utilizam falsos pés para se locomover. O mais famoso representante desse grupo é a ameba, que obtém seu alimento como um processo chamado de fagocitose e fazendo a digestão de seus vacúolos digestivos. Flagelados. Os flagelados utilizam o movimento de um único e longo flagelo para se locomover. São de vida livre e muitos deles são parasitas de seres humanos. É o caso do Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Ciliados. O meio que os ciliados usam para se locomover é através de batimentos de cílios, que são filamentos, os menores e mais numerosos do que os flagelos. Geralmente aparecem na água doce ou salgada, com a matéria vegetal em decomposição. A forma de reprodução é sexuada, em que uma célula transmite material genético para outra célula. Depois da conjugação, as células realizam reprodução assexuada. Um exemplo é o protozoário ciliado do gênero Parasêmio, que costuma habitar em poças de águas sujas. Esporozoários. Os esporozoários, por sua vez, não apresentam organelas locomotoras, nem bacúolos contráteis. Eles são levados pelo ambiente, que pode ser ar, água ou por algum animal. Um exemplo desse tipo de protozoário é o Plasmodium vivax, responsável por provocar a malária. Reprodução dos protozoários. Os protozoários podem apresentar uma reprodução assexuada por bipartição, em que o material genético é duplicado e separado para os polos opostos da célula, que então divide gerando dois indivíduos idênticos. Também pode se reproduzir assexuadamente,
por divisões múltiplas, onde o protozoário, após formar muitos núcleos, se divide em muitas células pequenas. A reprodução sexuada dos protozoários é também chamada de conjugação. É semelhante à conjugação dos procariontes, em que dois indivíduos próximos podem trocar materiais genéticos. No caso dos protozoários, esse material genético está em forma de micronúcleos e não é formado de plasmídio. Desse modo, são gerados indivíduos diferentes em materiais genéticos. Quais doenças são causadas por protozoários? As doenças causadas por protozoários são chamadas de protozoos, apenas com seres considerados micro-organismos de vida livre. Ele pode agir como um parasita, ou seja, se alojar em um corpo de um animal, que recebe o nome de hospedeiro. Esse tipo de doença é mais comum em países em regiões pobres, com problemas de saneamento básico e tratamento de água. A melhor maneira de prevenir é bebendo água filtrada, lavando bem os alimentos antes de consumir e usando repelente. Giardíase. A giardíase é uma das infecções parasitárias mais comuns entre os seres humanos e em todo o mundo. Ela é mais frequente em crianças e está diretamente associada a locais com condições sanitárias precárias. Há evidências que impactam no crescimento e desenvolvimento de crianças, sendo um importante problema de saúde pública. A infecção é causada pelo protozoário flagelado intestinal Giardia duodenalis, também conhecido como Giardia lamblia ou Giardia intestinalis. Quando sintomática, a manifestação clínica se inicia com diarreia aguda, que, se não tratada adequadamente, pode se tornar crônica, intermitente ou persistente por um longo tempo. Além do quadro sintomático, entre 50% a 70% das infecções são assintomáticas. Há duas formas do parasita no seu ciclo de vida. O cisto, que é a forma infecciosa resistente ao ambiente, e é encontrado nas fezes infectadas, que pode contaminar água, solo e alimento. E os trofosóitos, que são liberados no intestino delgado quando os cistos atingem o duodeno, forma que invade o epitélio intestinal e causa doença. No mundo, estima-se anualmente cerca de 200 a 250 milhões de novos casos sintomáticos da giardíase e 500 mil óbitos. Além disso, estudos prospectivos mostram alta prevalência em países em desenvolvimento. Sinais e sintomas. Quando sintomático, geralmente o quadro clínico ocorre após um período de 1 a 14 dias, média de 7 dias mais ou menos. E os sinais e sintomas mais comuns são diarreia leve ou severa, dor abdominal, gases, náusea, vômito e desidratação. Complicações. Em crianças, a giardíase, principalmente a crônica, mas também a sintomática, pode promover má absorção de nutrientes, o que prejudica o crescimento, causa perda de peso, desnutrição, deficiência de ferro e zinco séricos. Anemia pode ocorrer comprometimento cognitivo. Transmissão. A infecção da giardíase ocorre a partir da ingestão de cistos do protozoário Giardia lamblia, o que geralmente ocorre pelo consumo de água e alimentos contaminados, incluindo água de recreação como rios, piscinas e lagos. A giardia é altamente transmissível, podendo se disseminar facilmente através de fezes de pessoas ou animais infectados, pois os cistos da Giardia lamblia são infecciosos assim que são eliminados nas fezes, e dessa forma, quando presentes em mãos não lavadas, podem ser transmitidos de pessoa para pessoa ou contaminar no ambiente objetos como maçanetas, campainhas, recipientes de armazenamento de água e alimentos. Os animais de estimação contaminados, cães e gatos, também podem ser vias de transmissão zoonóticas para os seres humanos. Diagnóstico. O diagnóstico laboratorial da giardíase, causada pelo protozoário Giardia duodenalis, Giardia lamblia ou Giardia intestinalis, é realizado a partir da identificação de cistos ou trofosóitos nas fezes de pessoas suspeitas. O exame é feito por meio de microscopia direta, com ou sem o uso de corantes, e é um método de sedimentação espontânea. Tratamento. Todo paciente com diarreia deve ser avaliado clinicamente e tratado conforme o manejo do paciente com diarreia.
Além disso, quando a diarreia durar 14 dias ou mais, se identificarem cistos ou trofosóides nas fezes ou no aspirado intestinal. Prevenção. A ingestão de água potável, filtrada e desinfectada, juntamente com uma higiene pessoal, especialmente para lavar as mãos, podem reduzir o risco de infecção por giardíase em até 90%. E para reduzir consideravelmente o risco de infecção por giardia lambda, é fundamental estabelecer as seguintes medidas: disponibilidade de água potável em quantidades suficientes para beber, acesso à água limpa para assegurar a higienização das mãos, dos recipientes e utensílios para manter boas práticas de manipulação de alimentos e armazenamento de água, higienização das mãos com enfoque ou mais vulneráveis, como crianças, idosos, imunodeprimidos e nos grupos que têm maior risco de transmitir doença, como manipuladores de alimentos, cuidadores de crianças e idosos, profissionais de saúde. Instalações sanitárias adequadas com o destino seguro de fezes, cuidado com o preparo adequado de alimentos potencialmente contaminados por mãos não higienizadas de manipuladores ou por água de irrigação, educação e saúde nas escolas sobre os cuidados adequados com a higienização das mãos, cuidados com o alimento e água para o consumo humano. Amebíase. O que é? A amebíase é uma infecção parasitária causada pela Entamoeba histórica, um protozoário que pode invadir o intestino grosso e, em casos mais graves, atingir outros órgãos do corpo humano. A infecção é endêmica em regiões com condições sanitárias precárias, especialmente em áreas tropicais e subtropicais, e é uma das principais causas de diarreia infecciosa no mundo. Tipos de amebíase. Existem duas formas principais da doença: a amebíase intestinal e a amebíase extraintestinal. A amebíase intestinal é a forma mais comum da infecção, caracterizada pela presença do parasita no intestino grosso. E neste local, ele pode causar inflamação, úlceras e erosões na parede intestinal. A amebíase, ela pode ser leve e assintomática, em alguns casos, mas em outros pode gerar sintomas mais severos, incluindo diarreia como muco e sangue, dor abdominal e desconforto gastrointestinal. Já a amebíase extraintestinal, esse é o tipo mais grave quando ocorre a Entamoeba histórica. Ela consegue atravessar a parede intestinal e entrar na corrente sanguínea, atingindo órgãos fora do trato gastrointestinal. O fígado é o principal órgão afetado, causando o chamado abscesso hepático amebiano. Em casos raros, a ameba pode atingir até os pulmões, cérebros e pele, causando abscessos e lesões nestes locais. Patologia e sintomatologia. Ela invade o organismo de forma discreta inicialmente, e os sintomas variam dependendo do local de infecção e da gravidade. Na amebíase intestinal, o parasita entra no intestino grosso e começa a destruir as células da mucosa intestinal. Isso resulta em inflamação e lesões na parede do intestino, que podem evoluir para úlceras e necrose, especialmente no cérebro, cólon e reto. As principais manifestações clínicas da amebíase intestinal incluem diarreia, muitas vezes acompanhada de muco e sangue, indicando a inflamação e lesão da parede intestinal. Dor abdominal, que geralmente na região inferior do abdômen, pode variar de leve a intensa. Cólica abdominal, comum devido à irritação da mucosa intestinal. Febre, embora ela não seja comum em todos os casos, pode surgir infecções mais graves. Fadiga e mal-estar, especialmente em casos de diarreia prolongada, o que pode causar desidratação e perda de nutrientes. A amebíase extraintestinal surge quando o parasita invade órgãos fora do intestino, e particularmente o fígado. No abscesso hepático amebiano, o protozoário cria uma cavidade cheia de pus e detritos celulares, que geram uma resposta inflamatória significativa. E os principais sintomas da amebíase hepática são febre alta e calafrios, que são sinais de infecção sistêmica e inflamação intensa. Dor abdominal, especialmente no quadrante superior direito, onde o fígado está localizado. Icterícia, a pele e os olhos podem ficar amarelados, com sinal de obstrução hepática em casos graves. Perda de apetite e peso devido à inflamação e ao desgaste causado pela infecção. Sintomas respiratórios, quando o abscesso atinge o diafragma, e pode causar
dor e dificuldade para respirar. Diagnóstico. O diagnóstico da amebíase envolve a detecção direta ou indireta do parasita, utilizando alguns exames principais. 1. Exame das fezes, que permite a visualização de cistos trofócitos, forma ativa nas fezes. No entanto, devido à dificuldade de diferenciar esta ameba de outras espécies, é comum recorrer a outros exames. Sorologia. Testes sorológicos, como a pesquisa de anticorpos específicos, são úteis especialmente para diagnosticar a amebíase extraintestinal. Exames de imagem, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética ajuda a identificação de abscessos hepáticos e outras complicações extraintestinais. Prevenção. A prevenção da amebíase depende de práticas de higiene e saneamento que reduzem o contato com o parasita. Algumas das medidas principais incluem saneamento básico, garantir que o esgoto seja tratado adequadamente e que a água potável esteja livre de contaminação. Higiene alimentar, consumir alimentos bem lavados, cozidos, especialmente em locais de risco. Vegetais e frutas devem ser lavados com água potável antes do consumo. Higiene pessoal, lavar as mãos frequentemente, especialmente antes das refeições e após usar o banheiro. Controle de alimento e água. Em áreas endêmicas, recomenda-se ferver a água antes de beber, evitar o consumo de alimentos de vendedores ambulantes sem condições higiênicas adequadas. E educação sanitária, que é ensinar a população sobre a importância das práticas de higiene, especialmente em comunidades com saneamento limitado. Tricomoníase é uma infecção genital causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Sua transmissão ocorre por meio das relações sexuais ou contato íntimo com secreções de uma pessoa contaminada. Pode ser transmitida por mulher e homem. Em geral, afeta mais as mulheres. É um parasita que só infecta o ser humano e ele costuma viver na vagina ou na uretra, mas também pode ser encontrado em outras partes do sistema urinário. Esse protozoário causa microlesões na parte interna da vagina e pode levar ao desenvolvimento de outras ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. As pacientes, a partir do corrimento, queixam-se de prurito, por vezes intensos, de ardor e de sensação de queimação, que se agravam à noite e são exacerbados pelo ato sexual. A transmissão da tricomoníase acontece principalmente por meio da relação sexual sem preservativo com alguma pessoa infectada. No entanto, também é possível haver transmissão durante a gravidez ou parto. Isso porque o parasita é capaz de migrar para o canal do parto e infectar o bebê, resultando a tricomoníase infantil, e que pode haver sintomas respiratórios e conjuntivite. Diagnóstico. Não é possível diagnosticar a tricomoníase apenas com base nos sintomas. Exames laboratoriais são necessários para estabelecer o diagnóstico. Cultivar uma cultura costumava ser a maneira de diagnosticar a tricomoníase, mas apesar de ser relativamente barata, o teste Papa Nicolau também ele pode detectar, mas sua sensibilidade é baixa, faltando cerca de 50% dos casos. O diagnóstico de tricomoníase ele pode ser confirmado apenas observando-se uma amostra de líquido vaginal para mulheres ou urina para homens sob um microscópio. Prevenção. A única maneira de prevenir a tricomoníase é abster-se do sexo para diminuir o risco. Use preservativos corretamente toda vez que fizer sexo. Vou começar falando sobre algumas doenças e começando pela toxoplasmose. O que é a toxoplasmose? A toxoplasmose é uma zoonose que infecta o gato e inúmeras outras espécies de vertebrados hemotérmicos, e ele tem por causa Toxoplasma gondii, um esporozoário que desenvolve parasitismo intracelular e ocorre em muita frequência na população humana sob a forma de infecção crônica assintomática. A forma congênita é particularmente grave. Sua importância decorre de ser uma infecção
cosmopolita de estar muito difundida, de 15 a 68% da população aguda norte-americana. Segundo as áreas geográficas, tem sorologia positiva para anticorpos de T-Gond. Atacar fetos e crianças pequenas, mais de 3 mil casos por ano só nos Estados Unidos. Constituir uma infecção oportunista que se manifesta com gravidade sempre que o paciente venha sofrer um processo de imunodeficiência. Pelo menos 30% dos aidéticos que são soropositivos para a IgOND acabam por desenvolver uma encefalite toxoplásmica. Fisiologia e do ciclo vital. Habitat do parasito. Toxoplasma gondii é um parasito intracelular obrigatório, invadindo os mais diversos tipos de células no organismo dos hospedeiros. Sua afinidade maior é para as células do sistema fagocítico monocelular, para os leucócitos e para as células parenquimatosas. Ao penetrar nas células do hospedeiro, os toxoplasmas desenvolvem um processo ativo de endocitose. Em microscopia eletrônica, pode-se demonstrar que a membrana da célula invadida não se rompe, mas depois que o parasito ligou-se a ela pelo conoide, imagina-se para endocicar o toxoplasma. Além disso, a membrana deste vácuo parasitófago deve ser diferente dos fagossomos, visto que os lipossomos não conseguem fundir-se com ela e derramar aí o seu conteúdo para destruir o parasito. No momento da penetração, as ruptrias esvaziam-se, parecendo que seu conteúdo é necessário deste processo em que a membrana do vacúolo onde se abrigam os toxoplasmas seja, ao menos em parte, modificada por elas. Através dela, realizam-se as trocas metabólicas entre os parasitos e o organismo hospedeiro. Diagnóstico da toxoplasmose. O diagnóstico clínico praticamente impossível na toxoplasmose do adulto, assintomático com sintomas indefinidos, mas aí suspeitas são congênitas em casos de retinocordite. O quadro da toxoplasmose neonatal é o mais característico da confirmação laboratorial. Porém, não basta laboratomia, o diagnóstico que depende sempre dos casos de AIDS, como encefalite, tem se generalizado a prática do diagnóstico teméntico, devendo-se pensar em ou as etiologias quando não houver resposta favorável ao tratamento contra a toxoplasmose. Vou falar um pouquinho agora da leishmaniose, doença infecciosa, porém não contagiosa, causada por parasitas do gênero Leishmania. Os parasitas vivem se multiplicando no interior das células que fazem parte do sistema de defesa do indivíduo, chamadas de macrófagos. Há dois tipos de leishmaniose, a leishmaniose tegumentar ou as cutâneas e a leishmaniose visceral ou calazar. As leishmanioses tegumentar caracteriza por feridas na pele que se localizam com maior frequência nas partes descobertas do corpo. Tardiamente, podem surgir feridas nas mucosas do nariz, na boca e na garganta. Esta forma de leishmaniose é conhecida como ferida brava. A leishmaniose visceral é uma doença sistêmica, pois acomete vários órgãos internos, principalmente o fígado, o baço e a medula óssea. Este tipo de leishmaniose acomete essencialmente crianças de 10 anos. Após esta idade, se torna menos frequente. É uma doença de evolução longa, podendo durar alguns meses ou até passar um período de 1 ano. Vou falar um pouquinho sobre os sintomas. Leishmaniose visceral. Febre regular, prolongada, anemia, indisposição, palidez na pele ou nas mucosas, falta de apetite, perda de peso, inchaço no abdômen devido ao aumento do fígado e do baço. Leishmaniose cutânea. 2 a 3 semanas após a picada pelo flebótomo, aparece uma pequena pálpula, elevação da pele, avermelhada, que vai aumentando de tamanho até formar uma ferida, recoberta por crosta ou secreção.
A doença também pode se manifestar com lesões inflamatórias nas mucosas do nariz ou da boca. Transmissão. A leishmaniose é transmitida por insetos hematófagos que se alimentam de sangue, conhecido como os flebótomos. Os flebótomos medem de 2 a 3 milímetros de comprimento e, devido ao seu pequeno tamanho, são capazes de atravessar as malhas dos mosquiteiros e telas. Apresentam cor amarelada ou acinzentada e suas asas permanecem abertas quando estão em repouso. Seus nomes variam de acordo com a localidade. Falou um pouquinho sobre o diagnóstico e o tratamento. O diagnóstico da leishmaniose ele é realizado por meio de exames clínicos e laboratoriais. E assim como o tratamento e os medicamentos devem ser cuidadosamente acompanhados por profissionais da saúde. Sua detecção e o tratamento precoce devem ser prioritários, pois ela pode levar à morte. Para os cães acometidos pela doença, já existe tratamento autorizado no país, conforme a nota técnica, devendo ser prescrito e acompanhado por médico veterinário. Prevenção. Evitar construir casas e acampamentos em áreas muito próximas à mata, fazer dedetização quando indicado pelas autoridades da saúde, evitar banhos de rio localizado perto de mata, utilizar repelentes na pele quando estiver em matas ou em áreas onde há doença, usar mosquiteiro para dormir, usar telas protetoras em janelas e portas. Outras medidas importantes são manter sempre limpa as áreas próximas à residência e aos abrigos de animais domésticos. Realizar podas periódicas nas árvores para que não se criem ambientes sombreados, além de não se acumular lixo orgânico, objetivando evitar a presença de mamíferos comensais próximo a residências. Agora eu vou falar para vocês sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas é a infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, conhecido como barbeiro. Apresenta uma fase aguda, que pode ser sintomática ou não, e uma fase crônica, que pode se manifestar nas formas indeterminada, cardíaca, digestiva ou cardiogestiva. Os sintomas. A doença de Chagas pode apresentar sintomas distintos nas duas fases que se apresenta, que são a aguda e a crônica. Na fase aguda, os principais sintomas são febre prolongada, mais de 7 dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e pernas, e no caso da picada de barbeiro, pode aparecer uma lesão semelhante a um furúnculo no local. Após a fase aguda, caso a pessoa não receba o tratamento oportuno, ela pode desenvolver a fase crônica da doença, inicialmente sem sintomas, forma indeterminada, podendo, com o passar dos anos, apresentar complicações como problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca e problemas digestivos. Agora eu vou falar sobre a forma de transmissão. As principais formas de transmissão da doença de Chagas são: primeira, a vetorial, que é o contato com fezes de triatomíneos, que são insetos popularmente conhecidos como barbeiro, chupão, crocotó ou bicudo. O seu ciclo de vida é composto pelos estágios de ovo, ninfa. Segunda, que é a oral, que é a ingestão de alimentos contaminados com parasitos provenientes de triatomíneos infectados ou suas excretas. A terceira, vertical, que ocorre pela passagem de parasitos de mulheres infectadas por Trypanosoma cruzi para seus bebês durante a gravidez ou parto. Quarta, transfusão de sangue ou transplante de órgãos de doadores infectados a receptores sadios. E a quinta, acidental, que é através do contato da pele ferida ou de mucosas com material contaminado durante manipulação em laboratório ou manipulação de caça. O diagnóstico da doença. Na fase aguda da doença de Chagas, o diagnóstico se baseia na presença de sinais e sintomas sugestivos da doença e na presença de fatores epidemiológicos compatíveis, como a ocorrência de surtos. Já na fase crônica, a suspeita diagnóstica também é baseada nos achados clínicos e na história epidemiológica. Porém, como parte dos casos não apresentam sintomas, deve ser considerado os seguintes contextos de riscos e vulnerabilidade. Primeiro, ter residido ou residir em áreas com relato de presença de vetor transmissor,
Segundo, ter residido ou residir em habilitação onde possa ter ocorrido convívio com vetor transmissor. Terceiro, residir ou ser procedente de área com registro de transmissão ativa por Trypanosoma cruzi ou com histórico epidemiológico sugestivo da ocorrência da transmissão da doença no passado. Quarto, ter realizado transfusão de sangue ou hemocomponentes antes de 1992. E quinto, ter familiares ou pessoas do convívio habitual ou rede social que tenham diagnóstico da doença de Chagas. O tratamento. O tratamento da doença de Chagas deve ser indicado por um médico após a confirmação da doença. Prevenção. A prevenção da doença de Chagas está intimamente relacionada à forma de transmissão, é uma das formas de controle, e evitar que o inseto barbeiro forme colônias dentro das residências, por meio da utilização de inseticidas residuais por equipes técnica habilitada. Agora eu vou falar sobre a malária. A malária é uma doença infecciosa causada por um parasita do gênero Plasmodium, que é transmitido para humanos pela picada de fêmeas infectados mosquitos pregos. Esses mosquitos são mais abundantes nos horários crepusculares, ao entardecer e ao amanhecer. No Brasil, a maioria dos casos de malária se concentram na região amazônica, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima e Tocantins. Os sintomas. Os sintomas mais comuns da malária são febre alta, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça. Muitas pessoas, antes de apresentarem essas manifestações, sentem náuseas, vômito, cansaço. A malária grave caracteriza-se por um ou mais desses sinais e sintomas: prostração, convulsões, hemorragias, hipotensão arterial e entre outros. Diagnóstico. O diagnóstico correto da infecção malárica só é possível pela demonstração do parasita ou de antígenos relacionados no sangue periférico do paciente pelos métodos diagnósticos especificados. Tratamento. Após a confirmação da malária, o paciente recebe o tratamento em regime ambulatorial, com comprimidos que são fornecidos gratuitamente em unidades do Sistema Único de Saúde, o SUS. Somente os casos graves deverão ser hospitalizados de imediato. O tratamento da malária visa atingir ao parasita em pontos-chave de seu ciclo evolutivo, que podem ser didaticamente resumidos em interrupção da esquizotonia sanguínea, responsável pela patogenia e manifestações clínicas da infecção, destruição de formas latentes do parasita do ciclo tecidual, interrupção da transmissão do parasita pelo uso de medicamentos que impedem o desenvolvimento de formas sexuadas do parasitos gametocitos. Resistência ao parasitismo. A resistência na malária decorre da interação de diferentes fatores que regulam as relações parasito-hospedeiro, muitos dos quais têm sido objeto de intensa investigação nos últimos anos. Ela depende tanto de fatores genéticos e de mecanismos fisiológicos inespecíficos, que se opõem à implantação dos parasitos nos organismos dos hospedeiros, como do desenvolvimento de uma imunidade adquirida humoral ou celular, que tende a bloquear os plasmódios, a acelerar sua destruição ou a reduzir os efeitos patogênicos do parasitismo. Prevenção. Entre as principais medidas de prevenção individual da malária estão os usos de mosquiteiros, roupas que protejam pernas e braços, telas em portas e janelas. A conclusão do estudo sobre os protozoários e suas doenças ressalta a diversidade e a complexidade nesse organismo. Eles são classificados em grupos baseados de característica, morfologia e modo de locomoção. As doenças estudadas como giardíase, amebíase, tricomoníase, toxoplasmose, doença de Chagas, malária e leishmaniose demonstram os impactos significativos desses protozoários que têm na saúde humana. A prevenção e os tratamentos adequados são essenciais para controlar essa infecção. E a pesquisa continua vital para o desenvolvimento de novas estratégias de controle e terapia.